Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, ao vivaço. Sexta-feira, já naquele clima de sextou, tá? Eu conto com você, então não sai daí, fica aqui ligadinho com a gente, para a gente aproveitar muito com informação. Tem, que mais que a gente tem? A gente tem dica aqui para Natal, para vocês, de doces, de lembranças. Também tem agenda cultural com tudo que vai rolar no final de semana aqui. Enfim, muita coisa boa, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada, tá, pela sua companhia aqui juntinho com a gente. Lembrando ainda que você também consegue nos acompanhar lá nas principais redes sociais, tá? Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá tudo passando aqui na sua tela, corre lá para conferir. Vamos embora começar o nosso dia por aqui. Hoje a gente começa falando sobre um assunto muito importante para a mulherada, tá? Infecção vaginal. É o seguinte, a infecção vaginal, ela surge quando o órgão genital feminino é infectado por algum tipo de micro-organismo, podendo ser bactérias, parasitas, vírus ou fungos. Mas quem vai explicar muito melhor para a gente sobre esse tema agora aqui no estúdio é a ginecologista do Apivida, Cláudia Pinto. Muito bom dia, doutora Cláudia. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Falando mais um assunto, né, maravilhoso desse. Exatamente. Que são as infecções vulvovaginais, tá? Como você já falou, as infecções vulvovaginais são infecções, né, que podem ser oriundas do próprio intestino, através de parasitas, fungos, né, que geralmente estão no nosso intestino, e até bactérias. E lembrar também que a idade também, ele interfere muito, ou seja, essas infecções vulvovaginais, ela pode aparecer em qualquer idade, desde a adolescência, a parte infantil, a adolescência, até a parte adulta. Então, é muito importante a gente estabilizar nossas crianças, né, do sexo feminino, que essas infecções vulvovaginais, principalmente os vírus, né, ou os fungos, ela pode acometer crianças também na idade infantil e na idade adulta. Ô, doutora, como é assim que elas surgem? Tem fatores de risco? Então, depende muito do fator orgânico desses pacientes também. Por exemplo, em crianças, elas são mais portadoras de fungos e bactérias. Por quê? Porque ela fica muito tempo com fralda, né? Ela fica muito tempo com a calcinha, mal higiene também. Sim. Então, nessa idade entre criança e adolescente, é muito mais propícia à infecção através de fungos, principalmente a candidíase e a gardnerella. Lembra que a gardnerella, ela pode sim atuar em crianças de idade menor. Então, imagina já a idade mais adulta, a fase da adolescência, aí sim pode ter infecções vulvovaginais mais atenuantes, como a gardnerella, tricomonas, tá? E outros tipos de vírus e bactérias, mas isso tudo é bem tratado. Você falou da candidíase, né? Acho que é aí a campeã quando a gente fala de infecção vaginal entre a mulherada. Bem, mulher, se você ainda não teve, muito provavelmente você vai ter. E muita gente sempre fica assim, mas é algo grave? Não é? É transmitido sexualmente? Não é? Explica pra gente, doutora. Então, a candidíase é um fungo que ele tem vários tipos de sorotipos. Então, o fungo, ele é natural do próprio organismo. Sim. Então, quando há um desequilíbrio na homeostase intestinal, esse fungo ele pode exacerbar e localizar em outros tipos da parte do corpo, seja na parte oral, na parte vaginal e na parte principalmente vulvanal. Então, essa cândida, ela pode proliferar dependendo muito do fator etiológico. Então, adolescentes que usam muito a calcinha, né, sem ser calcinha de algodão. Então, a calcinha de algodão, ela melhora muito, por quê? Porque não é um tecido sintético. Então, a debilitação também do sistema imunológico, a alimentação, então isso tudo vai predispor ao aparecimento de cândida. Ela realmente é em torno de 90% a 100% dos casos de vulvovaginite nas infecções, principalmente adolescentes e adultas. A gente sofre, viu, mulher? A gente sofre. E, doutora, assim, a gente está agora
num super verãozão, né? Que verão ainda não chegou não, mas pra gente aqui já chegou, parece que faz tempo. Mas assim, a gente já tá naquela época em que tá muito calor aqui em Maceió, às vezes a gente passa o dia todo ali, né, de biquíni, na piscina, na praia. Isso também acaba contribuindo para que a cândida ela surja? Sim, porque a cândida ela gosta muito de locais úmidos. Então, o que é que a gente orienta nessas pacientes? Ter uma boa alimentação, geralmente levar um biquíni a mais, tá, para a praia, porque principalmente piscina, onde o biquíni fica muito úmido, tá? Então, a gente orienta mais as pacientes a levar, se for passar um dia todinho na praia, levar 1 ou 2 biquínis, né? Nunca ficar muito tempo com o biquíni úmido, que isso vai proliferar mais ainda a cândida. Isso não quer dizer que toda paciente que vá para a praia, fique muito tempo, ela vai ter cândida, né? Sim. Eu já falei anteriormente que a cândida, ela já é propícia do sistema intestinal. E se a paciente ela tem uma má alimentação, está estressada, né? Ela tem, assim, já candidíase de repetição, tem mais um pouco de cuidado em relação ao uso, né? Assim, constantemente de roupas íntimas úmidas. E quais que são os sintomas, né, quando a gente fala assim de infecções vulvovaginais? Quais aqueles principais sintomas que a mulherada, quando sente, já percebe assim, olha, não tem algo muito correto por aqui? Então, quais são os principais sintomas? Isso vai depender muito de paciente para paciente. Às vezes é um sintoma muito leve, né? A cândida, ela dá um prurido anal, um prurido vaginal, né? Às vezes a paciente, ela não sente prurido, mas o parceiro, ele se incomoda com aquele corrimento, né, no ato sexual, em grumos, tá? A paciente, ela tem um quadro clínico de scalpzinho, como se fosse um corrimento branco, leitoso, né? A maioria tem prurido, tem, mas outra maioria também, às vezes, não tem, tá? Então, a cândida é mais esse tipo de quadro clínico. Já a parte de tricomonas, gardnerella, a paciente, ela já sente aquele odor um pouco mais diferenciado, o odor mais forte na calcinha, né? O corrimento, né? Ele é um pouco mais esverdeado, é mais amarelado. Então, ela se incomoda com esse tipo de sintoma. Incomoda também o parceiro, né? No ato sexual, ele sente aquele odor, né? Não está nada bem. O ardor vaginal também é um quadro clínico muito abrangente na candidíase, porque a candidíase ela provoca muitas fissuras vaginais. Então, a paciente ela sente aquele incômodo de que está ardendo, que nada está certo na região vulvar dela. Coceira também pode acontecer? Prurido também, né? No ato sexual ela sente ardor, ela não consegue ter ato sexual. Ela pode sangrar também, porque as fissuras vaginais, ela tende a ter aquele sangramento. Às vezes a paciente ela tem um corrimento sanguinolento. Durante o ato sexual ela sente muita dor, né? Dispanuria, porque a cândida ela corta muito a parede vaginal e além do corrimento também que ela fica soltando aqueles escalpos durante o decorrer do dia. Falando sobre o ato sexual, pode ser transmitido para o parceiro, para a parceira? Então, a candidíase ela pode ser transmissível sim. Lembrar que a cândida é um fungo também protetor, né, do nosso organismo. Todos nós temos fungos, né? Então, quando há uma quebra desse equilíbrio, ela pode proliferar em região, principalmente vulvar, e pode ser transmissível. É por isso que a gente tem que tratar o casal. Porque não adianta tratar uma pessoa ou tratar a parceira se não tratar o casal, porque vai ficar aquela simbiose de contaminação. Então, toda vez que a paciente ela tem um quadro clínico de candidíase, até mesmo você sabendo através da citologia da cultura, é importante tratar o casal para não ter essa troca, né? Trata ela, depois não trata ele e ela vai reinfectar com ele, tá? Lembrar que tem vários e vários tipos de cândidas, tem cândidas muito resistentes. E daquelas pacientes que têm candidíase de repetição, além da gente usar os antifluconídeos, que a gente usa muito, os muito fluconazol, os antes, né, bacterianos, fúngicos, né? A gente pode entrar com antibiótico terapia também. Então, é sempre muito importante saber o tipo de cândida que ela tem, tá? Porque muita cândida ela é resistente. Então, a paciente ela vem com cândida de repetição, muitas vezes 3, 4 vezes ao ano, e isso aí não é comum, tá? Então, a gente não vai só tratar a candidíase, a gente vai tratar o intestino dessa paciente, a gente vai melhorar o estilo de vida dessa paciente, porque senão ela vai ficar muito resistente. E quando a paciente ela fica muito resistente, isso vai alterar tanto a parte psicológica dela, como a parte também do casal. Certo.
Doutora, infecção vulvovaginal é a mesma coisa que IST ou não? Que as infecções sexualmente transmissíveis ou não? Não tem nada a ver, são diferentes? As infecções vulvovaginais são todas as infecções que abrangem vulva e vagina. Sim. Tá? Isso aí são as infecções. O que vai dizer que é uma doença sexualmente transmitida de uma vulvovaginite é simplesmente o quadro clínico da paciente e o resultado da citologia. Tá? Então, a tricomonas, ela é uma doença sexualmente transmitida. A tricomonas, a gardnerella, hoje ela não é, antigamente há 10, 20 anos atrás, mas hoje ela é uma infecção normal, tá? A gente chama ela de prima da cândida, porque geralmente ela corre juntas. Mas hoje em dia, o que é doença sexualmente transmitida? É a tricomonas, o HPV, a herpes vaginal, né? A clamídia, ureaplasma e micoplasma. Certo. E aí muita gente também fala, né, principalmente no interior, sobre remédios caseiros. Eles funcionam durante o tratamento ou não? É importante realmente buscar uma ginecologista, né, um ginecologista, um médico especializado que possa ajudar com medicamentos para ser tratado mesmo. Então, existem vários medicamentos caseiros que pioram até o quadro clínico, né? Tem muitos pacientes que gostam de colocar vinagre para diminuir o pH. Fazer aqueles banhos, fazer né? Fazer os banhos de assento. Existe sim vários chás anti-inflamatórios, como babatimão, aroeira, a cúrcuma, que vai amenizar, tá? Ameniza, mas não trata, porque você tem que tratar o intestino dessa paciente, tá? O que está contaminado é o intestino. Sim. Tá? Então, você tem que tratar o intestino dessa paciente, você tem que tratar, melhorar o estilo de vida, a alimentação e tratar diretamente a vulvovaginite de acordo com o quadro clínico, de acordo com o resultado da citologia, da colposcopia e, às vezes, essas lavagens que faz com sal grosso, com vinagre, tende a piorar o pH, tá? Então, imagina a paciente com a vulva toda fissurada pela cândida e você fazer banho de assento com sal, né? Com vinagre. Então, isso daí é muito doloroso, isso aí é muito constrangedor. Essa paciente, às vezes, chega no consultório já com a vulva totalmente demasiada, totalmente fora daquele local do pH totalmente diferente. Isso aí tende a prejudicar mesmo. Certo. Doutora, para a gente fechar, então vamos reforçar aí as dicas, né, de como é que se dá para evitar as vulvovaginites? Então, durante o decorrer da vida reprodutiva da mulher, toda mulher ela vai ter vulvovaginite. Isso aí não existe. A fase da vida reprodutiva que a paciente ela vai ficar limpa, né? Então, como evitar que essas vulvovaginites ela tendem a proliferar e piorar? Procurar o ginecologista a cada 6 meses, né? Se cuidar do pH vaginal. A gente orienta aquelas pacientes que gostam muito de ir para a praia, levar 2, 3 biquínis para não ficar muito úmido. Aquelas pacientes que têm estresse, né? No trabalho, melhorar a alimentação, né? Principalmente a diminuição do açúcar, tá? Porque a cândida adora açúcar. Então, a gente também faz essa alteração alimentar, né? A gente muda o vestuário também, né? Dessas pacientes. Então, essas pacientes de vulvovaginite de repetição, sempre procurar o ginecologista a cada 6 meses. Muitas delas procuram só quando tem um quadro muito avançado. Isso aí tende a cada vez piorar. E também falar com os parceiros que também, se tiver prurido, né? Em região peniana, também falar com a parceira, porque às vezes o homem tem, mas a mulher ela não tem. Tá? Então fica aquele quadro simbiótico de recontaminação. Então sempre procurar o ginecologista, qualquer alteração vulvovaginal, prurido, coceira, corrimento, procurar para a gente tratar mais precocemente. Muito bem, quem tiver mais dúvidas, como é que pode fazer, doutora Cláudia? Tem algum contato para compartilhar? Fique à vontade. Isso, né? A gente está tendo lá no Apivida, né? 24 horas, a gente tem vários consultórios e eu atendo também lá na Copimagem, né? Muito bem. Obrigada, doutora Cláudia, mais uma vez. Sempre tão gentil aqui com a gente, né? Obrigada mesmo. Bom dia, tá? Bom dia para você também. Bem, mulherada, espero que vocês tenham gostado, tá, aí dessas informações. Por favor, todo mundo muito atento e com muito cuidado, principalmente agora, tá nessa época do verão, tá chegando aí com tudo. Vamos aproveitar todo mundo consciente e se cuidando. Agora sim, um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.